Olá a todos, como vão? Sou Maria José Brito Záquia, todos me tratam por Zezé, engenheira florestal que vem trabalhando na área rural há muitos anos, né? Especialmente no setor florestal, mas sempre área rural. E é sempre um desafio trabalhar com as águas urbanas. E então, ao receber o convite para colaborar nesse encontro, pensamos: o que será que as bacias conservadas, as bacias totalmente cobertas com vegetação nativa, pode nos ajudar, pode nos ensinar nesse momento em que estamos buscando a adoção das soluções baseadas na natureza? Ainda no título, né? Bacias. O que bacias conservadas podem nos ensinar? E quando a gente fala em bacias hidrográficas, a gente está falando numa unidade de paisagem, uma unidade de planejamento que pode ser de diferentes tamanhos em função do meu objetivo. As bacias hidrográficas que todo mundo conhece é a unidade de gerenciamento de recursos hídricos. Bacia Piracicaba, Capivari, Jundiaí, Bacia do Tibagi, são as unidades de gerenciamento de recursos hídricos, são aquelas unidades previstas na Política Nacional de Recursos Hídricos, onde ela tem que ter um plano de bacia, né? Mas essas unidades de gerenciamento de recursos hídricos, elas ainda podem ser subdivididas em subbacias, cada vez menores. Na Agência Nacional das Águas, no Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos, a gente tem o Brasil inteiro dividido em bacias hidrográficas de diferentes tamanhos, né? A unidade de gerenciamento de recursos hídricos é uma delas. Lá dentro da Agência Nacional das Águas, eu tenho ainda subdivisões. Para quem está acostumado com a linguagem de lá, são as otobacias. Otobacia 5, 4, 3. E a menor divisão oficial é a área de contribuição, é assim que chama. Parece que eles estavam mudando essa terminologia. E em áreas rurais, quando a gente trabalha com hidrologia florestal, conservação de solo, a gente também faz a divisão em microbacias, que são as bacias de cabeceiras, cabeceiras de drenagem. São as bacias onde estão as nascentes
e os pequenos cursos d'água. Pequenos cursos d'água até 5 a no máximo 10 metros de largura. Então, dependendo do seu objetivo, você vai trabalhar com bacias maiores, o plano de gestão da bacia do Médio Tietê. Preciso saber todo mundo que consome água, quanto consome, faça um balanço, uso do solo, vulnerabilidades, etc. Mas a hora eu estou dentro da minha cidade e quero pensar em atividades de drenagem, expansão urbana, onde que eu tenho que deixar mais permeável ou não, aí eu tenho que trabalhar com bacias menores, né? Então, esse é um ponto importante. E aqui, falando um pouquinho mais de bacia, quando participamos desse tipo de encontro, a gente sabe que vem diferentes formações, então eu vou colocar 2 conceitos. Um que é a definição de bacia hidrográfica, né? Ela tem os divisores e essa é a bacia hidrográfica desse riacho aqui. Tudo que chove dentro desses limites ficará dentro desses limites para ser evapotranspirado ou para sair em forma do fluxo de água. As nossas regiões tropicais, só para vocês saberem, do que chove, só cerca de 30%, 20%, algumas regiões 15%, sai em forma de curso d'água. Isso só se inverte nas regiões serranas, mais frias, onde a maior parte da água que chove sai no curso d'água e menos sai nos processos de evapotranspiração. Agora eu quero ir no conceito de hidrossolidariedade. Esse é um conceito, ele é óbvio, mas ele tem um pezinho no ousado, porque ele fala o seguinte: isso foi concebido por uma pesquisadora, a Falkenmark, e ela disse assim: a água que tem numa bacia hidrográfica é limitada, né? A água não é infinita, ela é um ciclo, mas a quantidade, obviamente que não é infinita, embora às vezes a gente trata como se fosse, mas não é. Quando eu faço a gestão de uma bacia hidrográfica, eu tenho que entender, primeiro, os processos naturais, quanto chove, quanto vai sair por evapotranspiração, pelas culturas, pela vegetação nativa. Isso o pessoal chama de água verde. A chuva, a que sai aqui nos rios é a água azul. E as que saem como efluentes e tudo mais, elas são as águas cinzas. Em cada bacia, em cada microbacia, em cada subbacia, a gente tem que entender que esta água é finita e que cada uso tem que levar em consideração que tem outros processos, outras pessoas. Quando eu digo outros processos e outras pessoas, eu estou dizendo desde abastecimento humano, desde processos industriais, mas também tem os processos ecológicos que precisam de água. Daí, então, o conceito de ser hidrossolidário. Eu uso a água, mas eu manejo o meu uso do solo, da indústria, de tal forma que isso não prejudique as demais necessidades que possam existir nessa bacia hidrográfica. Então, esse é o hidrossolidariedade. Então, aqui a primeira bancada, a primeira dica é: com que bacia hidrográfica você vai estar desenhando, né? Eu estou desenhando
a drenagem urbana. Então, eu tenho que pegar toda a bacia hidrográfica que vai colaborar para que essa água saia, né? É importante ver como é que uma bacia hidrográfica, quando a gente corta ela de lado, ela funciona. A gente olhou lá de cima e agora a gente está fazendo um corte, né? Neste corte, o que é importante saber? Que diferentes porções da bacia hidrográfica funcionam de maneira diferente. Para que esta água que você vê no curso d'água saia de maneira regulada, cheias, pouco cheias, secas, pouco secas, regulada, sem grandes picos, nem para cima, nem para baixo. Esse é um dos serviços ecossistêmicos, regulação. Para que eu tenha água que eu possa utilizar, aí eu estou falando de provisão, né? Quantidade de água. A regulação e a quantidade tem a ver com água disponível para os processos, para a provisão de água, para que eu possa captar, para que eu possa usar, para que os seres que dependem, vivem dentro da água, possam viver. E tem a qualidade, né? É a provisão de água em qualidade que permita os mais diferentes usos, inclusive os usos ligados à conservação da vida aquática. Então, esta região, sempre perto do curso d'água, é uma área super sensível. A gente chama de zona ripária. E que tem alguma coincidência com a mata ciliar, que já é tão conhecida de todos nós, né? Tem as áreas de recarga. É super importante entender que não existe uma área na bacia hidrográfica que seja mais importante do que outras em termos de produção de água. Elas têm papéis e fragilidades diferentes. Então, no momento em que eu destruo uma zona ripária, eu vou estar destruindo uma área muito frágil, muito sensível. E é muito difícil a gente copiar esta função com atividades humanas. Por outro lado, nesta região aqui, ó, é super importante que haja infiltração da água no solo. Isso eu posso copiar da natureza, com práticas agrícolas com conservação de solo, usos bem feitos. E na área urbana, saber onde colocar as áreas verdes, saber onde ter ambientes permeáveis, né? Seja em calçadas, seja em quintais, é um dos pontos chaves se a gente quiser trabalhar com soluções baseadas na natureza. É chave. Vamos aqui pegar um exemplo. Essa é uma bacia hidrográfica. Essa aqui é uma cidadezinha. Cidadezinha muito simpática no interior de São Paulo. Essa é a bacia hidrográfica que abastece esta cidade aqui. O que eu estou mostrando aqui? Este gráfico das hidrógrafas, né, relaciona vazão do rio com o tempo após uma chuva, né? Então, choveu. Que hora que a água da chuva vai aparecer aqui no curso d'água? Se a bacia estiver bem manejada, vai demorar um montão. Ó, tá até atrás de mim aqui. É isso que a natureza nos ensina. Se eu tiver urbana totalmente permeabilizada,
esse pico vai ser enorme, uma quantidade de água muito grande e muito rápido. Isso tem jeitão de enchente. Qual é a diferença entre isto e essa baixinha que está aqui? Essa diferença, fora a óbvia diferença de não ter enchente, esta água que sai muito rápido da bacia, quando ela está bem conservada, essa água entra no solo e vai alimentar o lençol freático e o curso d'água. Essa é a tal da regulação. Cheia, pouco cheia, tá vendo? O pico é baixo. E secas, pouco secas. Por quê? Porque parte da água vai sair lentamente lá. Temos que imitar isso da melhor maneira possível. Nós temos que imitar isso. Ah, mas a minha cidade já está consolidada. Ah, tá bom. Mas a gente tem muita expansão urbana, né? Então, eu dou aula numa cidade que eu adoro, que é Botucatu. A rodoviária de Botucatu foi feita na zona ripária de um riacho. Então, você imagina uma área que, mesmo com vegetação nativa, naquele tempo, era uma área que chegava água, imagina agora que ela está toda urbanizada. Então, chega uma porção de água que vem do asfalto, quer chegar no riacho, o riacho não dá conta de receber tudo isso de água, porque ele foi desenhado ao longo do tempo para receber um pico menor de água e a água se espalha. Isso chama enchente. Se a gente enxergar a bacia hidrográfica de uma maneira sistêmica, a gente vai saber fazer uma expansão urbana, uma distribuição de parques, de reservas mais inteligente, mais hidrossolidária. Quero olhar aqui a bacia um pouquinho mais de perto, né? Então, se você olhar essa bacia, vocês vão ver que está tendo uma expansão urbana aqui. Seria o melhor lugar para ter expansão urbana? Será que no plano diretor do município, que normalmente não olha bem para a área rural, né? Será que é o melhor lugar de fazer expansão urbana? E se for, com que regras eu vou ter para que essa expansão não prejudique a provisão de água? Outra coisa que eu acho muito importante a gente perceber aqui é: eu tenho vários usos aqui, vários. Na bacia eu tenho vários usos. Eu tenho vegetação nativa aqui, então o meu comportamento está assim. Eu tenho um pouco de área urbana, o comportamento da resposta à chuva é assim. Eu tenho agricultura, que se eu melhorar o manejo, que se chama conservação de solo, ela vem um pouco mais para baixo. Então, a área urbana, ninguém é contra a expansão urbana, mas eu não tenho dúvida que da maneira que nós estamos fazendo, nós estamos fabricando áreas sujeitas a enchente. Nós estamos fabricando que a água saia muito depressa da bacia hidrográfica. E isso, ao sair muito depressa da bacia hidrográfica, eu tenho problemas de enchentes e tudo mais. Mas, ao sair muito depressa, ela não infiltra. Então, aos poucos, o meu lençol freático vai sendo desabastecido. E a minha vazão mínima, quando não estiver chovendo, vai ficando mais baixa, né? Então, eu tenho um excesso quando chove, uma falta quando não chove, e como eu disse antes, eu estou prejudicando a regulação. Então, começar a colocar a bacia hidrográfica como uma unidade de análise e planejamento em qualquer plano diretor já vai ajudar muito.
E aqui eu quero falar, então, de alguns dos instrumentos que já existem e que a gente pode, não precisa inventar nada. Plano diretor. Todo município do Brasil, com mais de 20 mil habitantes, é obrigado a ter. No estado de São Paulo, todos os municípios são obrigados a ter plano diretor. Plano diretor que presta atenção em como se produz água, integra os assuntos. É uma maneira de pensar integrado. Se você olhar as áreas de engenharia, elas estão olhando o curso d'água. Ah, o rio está ficando assoreado, cheio, draga. Mas por que ele está assoreado? Ninguém está falando que não é para fazer dragagem. Estou falando que a causa do problema continua existindo. Qual é a causa do problema? Como é que eu posso melhorar isso? Soluções baseadas na natureza. Como é que eu posso ter ambientes mais permeáveis? Qual o melhor lugar para eu deixar a área verde? Quais os melhores lugares para eu fazer recomposição florestal? Quais são os lugares onde não tem jeito? Eu vou ter que fazer um piscinão. O que é o piscinão? Essa obra gigantesca é tentar guardar a água da chuva para soltar ela aos poucos. Essa é a regulação que o solo faz, desde que a gente permita que a água entre no solo, né? Zoneamentos. Na hora que eu faço zoneamento, zona industrial, zona de uso mais intensivo, região das áreas com tanto de área verde, leve em consideração a bacia hidrográfica. Se é uma cidade onde tem área de recarga dos grandes aquíferos, do Guarani, todos esses tem no Brasil, impermeabilizar essas áreas é um desastre para Deus e todo mundo. Só que se demora para perceber. Então, é muito importante a adoção do conceito de bacia hidrográfica, pensando em hidrossolidariedade, para fazer qualquer zoneamento, rural ou urbano, e isso tem que estar no plano diretor. A gente também não pode esquecer, isso tudo que eu falei vale, independente de qualquer coisa ligada às mudanças climáticas, mas nós estamos diante dos efeitos das mudanças climáticas. E existe, aqui eu quero falar uma coisa da área urbana, existe as mudanças climáticas globais, tem muito a ver com o oceano, não é isso que nos interessa nesse momento, mas a gente tem que entender que um dos aspectos ligados a mudanças climáticas do ponto de vista local são as chamadas ilhas de calor. As cidades, elas, imagina, eu troco, imagina em 1500, era um cerrado, uma floresta, um campo, uma vegetação nativa. Alta capacidade de infiltração, a capacidade de se aquecer, o tal do albedo maneiro, aí eu ponho um asfalto, um concreto, e essa coisa vai ficando grande. E isso vai gerando um calor. E qual é a consequência desse calor? Quanto mais quente estiver o ar, maior a capacidade dele em conter vapor. Explicando melhor. Por que a gente fala umidade relativa do ar? Porque ela é relativa porque se tiver 1 metro cúbico de ar, eu jogo lá 1 litro de água, ou 1000 litros de água. Jogo lá. Se a temperatura estiver em 40 graus, esse ar vai conter, vai ficar tudo em forma de vapor. Se essa temperatura estiver em 20 graus, uma parte ele não consegue conter. E tem a precipitação. Quando é que
a precipitação quanto a umidade passa de 100%. Quanto mais quente tiver o ar, mais água ele contém. Então vamos lá. Uma cidade pequena ou um campo não tem ilha de calor, então o ar não é parado, parece que é, mas não é, né? Ele está todo andando, né? Andando. E quando ele encontra com seu vapor, né? Ele encontra uma área muito quente, essa área vai guardando o vapor. De modo que quando esfria e cai a chuva, são chuvas muito mais intensas. Por quê? Porque tem muito mais água naquele ar. Por quê? Porque ele estava muito quente. Então agora você junta chuvas mais intensas, né? Mais fortes, mais água, num ambiente mais impermeabilizado. Então, as soluções baseadas na natureza, essa maneira de enxergar a bacia hidrográfica, pensar na distribuição, desde árvore, desde tudo que puder diminuir esse efeito das ilhas de calor. A cidade de Piracicaba, pela presença da Exalc, tem um posto meteorológico há 100 anos lá, né? E já tem trabalhos publicados, um dos Centelhas, que mostra mudança da classificação do clima. E é por causa desse calor. Quem viveu lá na década de 70, 80, estranha, ficou uma cidade muito mais quente. E isso é um efeito da ilha de calor. Agora, você imagina essas grandes metrópoles, né? Então, plano diretor, um zoneamento bem feito, impor limites ao crescimento, né? Diminuir a impermeabilização é tão importante dentro do cenário de mudanças climáticas, como mitigação, como independente disso, né? Eu moro numa cidade bem pequenininha, por opção, tem 7.700 habitantes. Obviamente que não tem problema de ilhas de calor, mas já tem problema de enchente por impermeabilização da cidade, né? Então, são assuntos muito conhecidos da técnica, né? Não tem ciência espacial envolvida, né? É a mais pura hidrologia. E por que não está usando? Pela nossa falta de prática de pensar de maneira mais integrada, né? Pode olhar o plano diretor, olha mais a área urbana do que a rural. Pode olhar, o zoneamento é muito em função da distribuição de bairros, infraestrutura, que é tudo importante. Só que a gente precisa entender também as questões ligadas a clima e água. Então, a hidrologia urbana é essencial que incorpore na sua área de estudo ou na sua aplicação, né? Porque a hidrologia urbana é uma ciência, que águas urbanas sejam tratadas dentro do contexto da bacia hidrográfica, também da bacia hidrográfica, e com o olhar de soluções baseadas na natureza. Se eu vou trabalhar com soluções baseadas na natureza, eu não tenho outra alternativa a não ser incluir a bacia hidrográfica como unidade de planejamento. Para saber um pouco mais, eu deixo aí a recomendação de alguns trabalhos, né? Esse primeiro é o caderno do Diálogo Florestal, é um caderno técnico que o professor Walter de Paula Lima faz para as questões florestais, mas explica bem bonitinho o conceito de hidrossolidariedade. Quem quiser ler o artigo original da Falkenmark, que está na internet, tem nessa publicação onde encontrar. Tem este livro, esses dois livros. Essa é uma apostila
do professor Nivaldo Riso, da onde eu tirei uma das figuras. Este é o livro de hidrologia florestal que o professor Paula Lima, junto com o professor Silvio, escreveram. E tem esse artigo de uma autora que eu não conheço, mas é um artigo muito interessante falando de drenagem urbana na América Latina. Espero ter colaborado com vocês. Muitíssimo obrigada.